Você já ouviu aquele comentário? Nem todo dia é santo? Pois é. O Papa está entendendo mais do que nunca o significado desse ditado. Enfim, o Papa está de viagem marcada para Portugal e vai enfrentar protestos grandes. Mas o meu canal não é para falar de religião, é para falar de política. Porque esse assunto faz parte do nosso canal hoje. E vocês vão entender que esse caso entre o Papa, entre os protestos, tem tudo a ver com política e, enfim, muita gente acordando para as pautas de esquerda que realmente estão deixando a desejar. Vamos falar também do caso do Randolph Rodrigues. Tem questões que parecem mais fofoca do que realmente pauta política. Mas aqui a gente precisa conversar sobre o casamento do Randolph Rodrigues e críticas que a ex-mulher dele fez no dia do casamento. Pois é, a atual e a noiva nunca devem gostar da ex, né? Ainda mais quando ela torna isso público e faz parte de toda a mídia. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aqui nesse editorial com vocês. Então sejam todos bem-vindos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Não deixe de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito a gente a colocar aqui o nosso conteúdo para vocês. Mas enfim, bora acompanhar o que está acontecendo? Dá uma olhada só neste caso aqui. Eu sempre cito a fonte para vocês. A matéria é do R7 da Record. Visita do Papa a Portugal provoca greve em protesto contra o uso de dinheiro público no evento. Os portugueses reclamam também da falta de ação da Igreja Católica e das autoridades contra os casos de pedofilia. Vamos lá, só para vocês entenderem o que está acontecendo hoje lá em Portugal. E o que é o reflexo disso para a esquerda mundial, o que vocês precisam entender? O Papa, hoje, ele é um símbolo do cristianismo, principalmente para vários católicos, mas o Papa vem se tornando também um símbolo da defesa da esquerda. Ele é um Papa que, assim como outras instituições que não deveriam manifestar-se politicamente, tem um lado político e assumiu um lado político. Ele assume que é comunista, embora viva no luxo, assume que é comunista, isso ele fez em uma entrevista na Argentina, e agora ele está fazendo uma série de peregrinações em países da Europa, em países da América. E lá vai ter um movimento da Igreja Católica e vai ser bancado à custa dos cofres públicos. E esse movimento de avivamento que vai acontecer lá em Portugal, na Europa, vai ter um custo de mais de 830 milhões de reais. E aí, várias personalidades, inclusive da direita, começaram a entender os efeitos da esquerda, começaram a entender os efeitos danosos das políticas públicas e dos gastos desenfreados da própria esquerda. Começou com o movimento do partido de direita, o Basta, lá em Portugal, e esse partido começou a conscientizar as pessoas que os gastos públicos em Portugal tão exorbitantes vêm em meio a um momento onde há aumento da inflação, onde os recursos para manter a qualidade de vida da população está reduzindo, e agora eles começam a entender o quanto as políticas de esquerda, de crescimento, de inchaço do Estado, atrapalham a vida da população. Então, vários artistas, várias pessoas que são denominadas de esquerda começam a fazer protestos contra o governo e contra o próprio Papa. Então, quem quiser acompanhar na Record aí, vocês vão entender. Vão ver que até artistas fizeram um tapete vermelho, que na verdade não é vermelho, parece notas de euro, e eles começam a criticar. Outra pauta também que vem sendo alvo de críticas é a questão dos abusos que os padres fazem em relação à pedofilia. E muitas pessoas criticam a omissão da Igreja Católica, a omissão dos governos de esquerda, a omissão de representantes, inclusive da ONU, dos países, das Nações Unidas, contra essas situações que são escândalos latentes contra a Igreja Católica, mas ninguém toma medida nenhuma. Coloca no seu comentário aí o que você acha sobre esse ponto de vista aí dos portugueses. Tem que protestar mesmo? Ou quando é algum assunto de igreja ou alguma coisa assim, pode gastar. Eu, na minha visão, sou contra gastos públicos, seja
de LGBT, seja de marcha pela maconha, seja de marcha cristã. Para mim, quem quer marchar, vá para o quartel. O que eu quero é que o dinheiro público, que o dinheiro do pagador de impostos seja respeitado. Outra pauta que a gente vai falar agora, que parece mais fofoca do que efetivamente uma pauta política séria, mas nós vamos buscar aqui um ponto de seriedade nessa narrativa aqui, nesse argumento. A fonte é Poder 360 e diz o seguinte: a ex-mulher de Randolph diz ter sofrido violência psicológica. A ex-mulher do senador Randolph Rodrigues, sem partido, Claudenira Teixeira Monteiro, disse na sexta-feira ter sofrido violência psicológica durante o casamento com um congressista. O senador se casou pela terceira vez em Brasília, com a advogada Priscila Barreto, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e senadores. O que aconteceu? Durante o casamento, o Randolph postou algumas fotos do evento. E a Claudenira Monteiro, que é ex-esposa dele, veio e escreveu o seguinte: que ela não sofra a violência psicológica que eu sofri quando casada com ele, Randolph AP, né, que é do Amapá. Foram várias ações de divórcio consensual, sem sucesso, o que só se concretizou quando entrei com um litigioso. E aqui ela argumentou, né, que tinha sido vítima de violência psicológica contra o senador Randolph Rodrigues. Ele, quando viu a publicação, foi lá e excluiu, né, a publicação principal, e o comentário dela acabou sendo excluído junto. Mas aí já era tarde demais, a imprensa já tinha tirado print, isso aí já vazou em todos os setores. O que levanta aqui a discussão? Por que isso aqui entra na pauta política? A palavra chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Se fosse o casamento de alguém da direita e alguma mulher expusesse ali a violência psicológica, no mesmo momento, as feministas, os grupos de esquerda estariam todos eufóricos, querendo saber o que aconteceu, querendo informações sobre o ocorrido. E não foi o que aconteceu aqui, nesse caso. Então, assim, guarda uma certa estranheza muito grande, porque realmente a palavra que podemos citar é hipocrisia. Pessoal, outra pauta que a gente vai falar aqui para vocês é sobre ainda a questão da pauta feminista, que é uma bandeira de defesa do Lula e que mostra um pouco mais a hipocrisia da argumentação deles. É o seguinte: para acomodar o centrão, o Lula tem de escolher entre tirar mulheres ou aliados. O presidente Lula vai ter de escolher entre diminuir o número de aliados ou das mulheres na esplanada dos ministérios em meio às negociações com o Centrão em busca de apoio com os congressistas. O que a gente precisa entender? O grande fato é que o governo Lula levanta aí a bandeira de defensor das minorias, das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, dos idosos, e são bandeiras que rendem muitos votos da esquerda e ao próprio PT. Só que na hora do vamos ver mesmo, na hora de colocar essas ações em práticas e mostrar efetivamente o respeito, aí o governo Lula vem e mostra que é tudo demagogia. Exemplo, o caso da ex-senadora Simone Tebet, atual ministra do governo, que foi jogada de escanteio. Ela é tratada como uma segunda voz, é humilhada o tempo todo pela gestão petista. Agora, no encalço de buscar mais poder e negociar com o Centrão, o Lula tem que entregar partidos e quem começa a sofrer os danos são as mulheres. A primeira a sofrer danos e foi apagada do mapa, você não vê nada dela, é a Marina Silva. Ela sumiu do mapa, sumiu dos noticiários, sumiu de tudo. Então, mostra aí a hipocrisia petista. Bom, pessoal, por hora é isso. A gente volta com outro editorial para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.